na tua vontade, vai influenciar nos teus sonhos, vai influenciar nas tuas expectativas, nas tuas ações e nas tuas reações. A forma que você vê a você mesmo. Quando nós não temos uma identidade definida no Senhor, quando nós não sabemos quem nós somos em Jesus, nós temos medo de orar. Nossa oração, ela não é uma oração que é uma oração com ousadia, uma oração com confidência, porque nós não sabemos, temos receio de vir à presença de Deus. Mas quando você descobre quem Deus diz que você é, então você começa a ter ousadia na tua oração. Agora, quando eu perguntei para você, quem você pensa que você é? Parece uma pergunta simples, né? Mas se eu perguntar para as pessoas de uma forma mais pessoal, quem é você? Aí a pessoa talvez me diga, eu sou Paulo, né? Talvez você diga o seu nome. Esse é seu nome. Quem é você? Eu sou um professor. Isso é o que você faz, eu sou um advogado, essa é a tua profissão. Quem é você? Eu sou brasileiro, essa é a tua nacionalidade. Quem é você? Eu sou pentecostal, essa é a tua escolha com respeito à denominação que você, o estilo de crença que você está adquirindo, que você tem. Então, quando nós não temos uma identidade, a única coisa que nós nos comportamos no mundo espiritual é que nós começamos a agir sem identidade. Quando nós agimos sem identidade, nós agimos muitas vezes, na maioria das vezes, de uma forma religiosa. Por não agir de acordo a quem Deus diz que nós somos e o que Ele quer que nós venhamos a viver. Quando nós falamos de identidade, muitas vezes nós falamos com respeito a um documento, né? O que vem na nossa mente quando nós falamos de identidade? Mostrar um RG, mostrar talvez o crachá do documento, o crachá para poder entrar na empresa. Quando você vai viajar, você leva um passaporte, onde mostra onde você nasceu, né? O passaporte ali tem informações da tua vida, os países que você já foi. Ou talvez você use carteira de motorista, né? Tudo isso é com respeito à identidade, que fala de quem nós somos também. Porém, fisicamente, mas quando nós falamos de identidade espiritual, você também tem uma identidade espiritual, que Deus quer que você conheça qual que é a tua identidade espiritual. Amém? Amém. Agora, a definição de identidade. Identidade é o conjunto de comportamento ou características pessoais pelas quais um indivíduo é reconhecido como membro de um grupo. Então, você tem um conjunto de comportamento, características pessoais que te identificam como membro daquele grupo. Eu acabei de falar agora com respeito ao DRG, mas nós devemos entender qual que é a nossa identidade espiritual, que é o objetivo desse estudo aqui. Então, dentro da nossa identidade espiritual, muitas vezes, por não conhecer a nossa identidade espiritual, às vezes você está passando por alguma enfermidade, por alguma luta, por alguma situação difícil, e você olha para o céu e começa a falar: Senhor, o que está acontecendo, né? E Deus olha para você e diz o seguinte: é que você não sabe quem você é. Né? Porque se nós soubéssemos quem nós somos no Senhor, muitas vezes nós nos comportaríamos com uma autoridade diferente e com uma posição diferente, por saber quem nós somos no Senhor. Amém. Esse é um tema muito importante. É muito sério realmente nós entendermos nossa identidade no Senhor, porque se não fosse sério, nós não encontraríamos na Bíblia o que nós encontramos. E o que nós encontramos? Nós encontramos na palavra de Deus o diabo, que ele veio atacar as duas pessoas que eram as mais privilegiadas, digamos assim, porque essas duas pessoas eram, sem dúvida nenhuma, elas tinham um DNA diretamente de Deus. Eles tinham uma estrutura que vinha diretamente do Senhor. Eu me estou referindo a Adão e a Jesus. Adão, ele não nasceu, nem Eva,
da barriga, do ventre de uma mulher. Então, se você quer ver alguém que, se você perguntasse qual que é a tua identidade, e que deveria ter a resposta para falar, olha, eu tenho uma identidade, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é meu Criador, esse deveria ser Adão. E a outra pessoa é Jesus, que Jesus também não foi criado pelo esperma de um homem em Maria, não, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então Jesus também, se você perguntasse para ele a identidade dele, ele também saberia a sua identidade. Mas o diabo veio justamente para os dois com essa tentação. A tentação de perguntar à pessoa: quem é você? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Aqui nós vemos então o primeiro Adão. A revelação da tua identidade te dá uma posição para você receber as chaves do reino de Deus e uma revelação de poder. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos desde o versículo 1 em diante. Amém? Amém. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então aqui nós vemos o primeiro problema, né? E disse a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos. Olha o primeiro problema aqui, ó. O que você está conversando com a serpente? Não tem que ter conversa com a serpente. Amém. Amém? Amém. A serpente depois ia colocar essas dúvidas à mulher. Amém? Olha, o versículo 3: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a mulher, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o ataque aqui. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, e aí nós conhecemos o resto da história, que eles agarraram, correto? E comeram do fruto que Deus tinha mandado que eles não comessem. Então, você sabe por que eles comeram? O diabo fala assim para eles: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele está tentando o quê? A identidade deles. Vocês serão como Deus. Eles não sabiam quem eles eram, como Deus via eles. E por não saber como Deus via eles, então eles queriam algo mais. E queriam então, e por isso foi lá que eles desobedeceram a Deus, sendo que eles já eram tudo que eles precisavam ser. O diabo estava querendo que eles fossem algo mais, mas eles já eram tudo que Deus queria que eles fossem. Amém. Mas eles não sabiam. Porque se eles soubessem, eles teriam falado para o diabo: olha aqui, sua serpente mentirosa. Eu sou uma criação de Deus. Eu já sou tudo que Deus quer que eu seja. Eu não preciso ser o que você quer que eu seja. Glória a Deus. E tomariam autoridade com respeito à serpente para impedir de que ela continuasse enganando eles, ou tentasse enganar eles, por tomarem uma posição de saberem quem eles eram em Deus. Amém. Mas por não saberem quem eles eram em Deus, a serpente conseguiu enganar eles e roubou a identidade deles e fez com que eles saíssem do jardim do Éden, algo que Deus tinha criado para eles. Mas por não conhecer a identidade deles, eles foram roubados das bênçãos de Deus para suas vidas. E sabemos, né, que a consequência não foi somente ter saído do jardim, foi muito pior. Entrou o pecado, e aí todo decorrer, o que acontece, né, Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas agora, vamos ver então o segundo Adão, em Mateus capítulo 4, vá comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 4.